Boa noite a todos. Eu escolhi esse tema em torno de uma situação, de uma história que eu ouvi há alguns anos e que me marcou profundamente. E eu queria compartilhar com vocês, tendo em vista que essa é a última palestra do ano. Nós estamos aí há 2 dias pós-Natal, ainda no clima de Natal, antes do Ano Novo. E eu queria contar essa história para vocês. Então, que a gente possa começar assim. Um casal pobre, uma moça grávida, jovem, adolescente, com seu companheiro rumando ao sul de uma nação para se protegerem de alguma intempérie, esperando um menino chamado Jesus. Se eu perguntasse isso a qualquer pessoa sem a introdução que eu fiz inicialmente, que é uma história, nós naturalmente pensaríamos que é a história de José e Maria, né? Mas essa história não é de José e Maria. Ela, de fato, é o título do trabalho que eu trouxe para vocês, que é a história de um Jesus que nasceu no Brasil. E é interessante pensar que, diante do que vive hoje o mundo, e tem vivido o mundo ao longo do seu processo civilizatório, a gente tem essa jornada desse casal com uma representação das fugas por sobrevivência que povos fazem, comunidades fazem, famílias fazem, pessoas fazem para sobreviverem fisicamente, né? Então, a história que eu vou contar, ela é um símbolo também, ou uma representação desse símbolo, que a Cléo muito bem postou no nosso grupo, né? Uma imagem muito bonita de que em todos os dias, em algum lugar do mundo, o presépio está vivo em alguma história. Eu acho isso muito bonito e trágico ao mesmo tempo, diante das convulsões sociais que temos no mundo que não são resolvidas a contento. Então vamos começar com a nossa história. Era uma véspera de Natal, em ano de seca no norte de Minas e o sul da Bahia. Um grupo de sertanejos buscava o sul e viajava a pé. Nós estamos falando, gente, do dia 24 de dezembro de 1978. Quem já estava vivo nessa época aí? Levanta a mão. É interessante, gente, que nessa mesma data, nessa mesma noite, eu estava com 6 meses de vida exatos. Eu nasci no dia 24 de abril. E eu fico imaginando que a gente não consegue lembrar como é que são as cenas da noite, mas a gente sabe que os bebês, eles transitam pelos colos. E eu faço um contraste entre imaginar como era esse momento da minha vida em Porto Alegre, com a minha família, e com essa realidade aqui crua e nua de um grupo de sertanejos descendo, né, da Bahia rumo a Minas Gerais, né, ao sul, ao norte. Quem conhece Minas Gerais sabe que o norte de Minas é uma região muito pobre, né? E no caso de José e Maria, nós sabemos que eles fugiam por conta daquilo que foi imposto por Herodes em torno daquela imagem, né, representativa de um Messias que voltaria e que poderia colocar em risco a governança desses líderes, né? E o que é interessante pensar é que no caso aqui eles estão fugindo da fome, na miséria, né? Então, a ideia, eu fiz uma busca visual para que a gente pudesse ter algumas representações, e aqui são todas. Essa foto, por exemplo, é uma foto de fato de retirantes do Nordeste, né? E eu recomendo para quem quiser, procurem o livro Êxodos, do Sebastião Salgado, que é um livro belíssimo que representa mundialmente esses contextos de fuga de cidades, de grupamentos, de povos, fugindo de guerras e outras questões. A passagem que comenta em que Herodes ameaça e a família percebe que Jesus está em risco, recém-nascido, e eles fogem para o Egito, está em Mateus capítulo 2, para quem tiver interesse depois de pesquisar. Muito bem. Continuando aqui, eu vou fazer umas leituras porque eu peguei a reportagem da época. Tá? Eu acho importante pegar o texto fidedigno.
Uma das jovens estava nos últimos dias de gravidez e, com seu marido e seus pais, entrou na cidade de Montes Claros, procurando um hospital. Em andrajos, quase todos descalços, e já tarde da noite, procuravam um hospital qualquer em que a moça pudesse ter sua criança. Vocês imaginam, gente, final da década de 70, ainda sob a égide do regime militar no Brasil, né? Nós não falamos ainda no período de Constituição, de representação de direitos. Então, a história vai tomar um caráter mais dramático, né? Daqui a pouquinho. Mas é uma imagem de pessoas descalças, né? Vagando pelo Brasil à procura de amparo para uma moça que estava prestes a ter uma criança. Eu faço uma referência porque existem várias bibliografias que tratam da questão dos estudos em torno do Evangelho, mas existe também a literatura espírita que trata das questões do Evangelho. E o que a literatura nos mostra? Que Maria e José, ao chegarem em Belém, encontraram uma cidade entupida de gente, né? Para quem quiser, busquem o livro Antologia Mediúnica do Natal, em que lá um rabino, no plano espiritual, conta para um grupo de espíritos como foi essa peregrinação de Maria e José ao chegarem em Belém. E ela foi muito complicada, porque eles não encontravam hospedagem em lugar nenhum. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Eles foram batendo de hospedaria em hospedaria, e a cada hospedaria, todos os homens lançavam um olhar sobre a figura de Maria. Um olhar malicioso, sexualizado. E alguns até propuseram a José: que tal você ficar aqui, ficar em algum lugar e deixá-la conosco? Na história narrada por esse rabino, no plano espiritual, a presença daquele casal naquele tumulto daquela cidade foi provocando uma situação muito complicada, que foi necessária intervenção espiritual para que eles fossem protegidos. Se hoje no Brasil temos em conta um quantitativo imenso de mulheres violentadas, vocês imaginam uma época de 2000 anos atrás o que não podia acontecer com aquela menina. Mas o que é interessante colocar em relação a isso? É que se eles têm uma identidade, gente. Esse casal tem uma identidade. Eles são descendentes da linhagem de Davi. E por conta disso, eles sim conseguiriam abrigo numa casa. Fazia parte da cultura naturalmente. Você chegou, você é descendente dessa linhagem, você é muito bem-vindo aqui. Mas já os estudos acadêmicos, o que eles mostram? E aí que é interessante, é que de fato uma casa possivelmente abrigou esse casal. E aquela imagem que a gente tem de estábulos, onde ficam os animais fora da casa, é uma imagem que ela é irreal, por conta da representação de fato do que era uma casa na cultura judaica ou palestina da época. Era tudo junto. Casa, animais, hóspedes. Mas por que Jesus nasceu na condição perto do estábulo, ou perto dos comedouros, das manjedouras? Porque possivelmente o quarto em que poderiam ficar os hóspedes, era comum ter um quarto para hóspedes, já estava cheio. Então, olha, o que tem aqui é entre aqui onde a gente faz a comida e onde estão os animais. E aí eles se acomodaram. Isso nos dá uma representação mais precisa socioculturalmente do que foi a necessidade de ter um abrigo e nascer perto dos animais. Não tem nada de idílico nisso. É pobreza, é uma pobreza social. Muito bem. Vamos continuar. Só um segundo. Nesse meio tempo, ao chegar em Montes Claros, à procura de um hospital para que a menina pudesse ter um filho, porque ela já estava em trabalho de parto. Uma patrulha da polícia ainda tentou ajudá-los. Mas naquele tempo, como os retirantes não tinham documentos nem dinheiro, os poucos hospitais se negaram a receber a moça. É interessante a gente pensar que houve a intervenção da polícia, mas ela não foi suficiente. Não bastou. Quando eu falo de uma identidade de Maria e José e transplantarmos para hoje, essas identidades de linhagem, elas não existem no Brasil, exceto nas classes mais abastadas.
né? A gente fala das grandes famílias dos estados. Os pobres não têm isso. A ideia de uma invisibilidade social, ela está agregada a esse valor. Não existe um mérito na sua condição, não há uma identidade, exceto que você faz parte de um todo, de uma massa, de uma multidão. E no caso, eles foram mandados de volta para a estrada. Os andarilhos foram devolvidos à estrada rumo a Belo Horizonte, situada a mais de 400 quilômetros. Tão logo a polícia os deixou, as dores do parto se abreviaram. De volta à cidade, porque eles não iam caminhar até Belo Horizonte, eles voltaram para Montes Claros, à procura de algum abrigo para aquela noite. De volta à cidade, encontraram um parque de exposições agropecuárias, com o portão encostado e, sob inesperada tempestade, naquele verão inclemente, não conseguiram chegar às baias, onde, sob a guarda de vaqueiros, os animais dormiam, esperando amanhã de Natal. Eu retirei essa fotografia que foi registrada em 1983 para a gente ter uma ideia do que é a arquitetura de uma casa, de um sertanejo, né? E se eu não tive tempo, se vocês buscarem como eram as casas, ainda que existem na Síria, outras regiões bastante primitivas dessas nações, na região do Oriente Médio, encontraremos casas com essas representações, né? Os animais próximos, coabitando, com famílias bastante numerosas. Aquele grupo de almas, de espíritos que estão ali, reencarnados naquela condição de miserabilidade, correm até esse parque, né? Para procurar sossego e proteção à tempestade que havia chegado. No parque de exposições, uma árvore antiga, de copa bastante frondosa, era o único abrigo sobre o qual a moça teve seu filho. A criança nasceu. Como chovesse e ventasse forte, e a mãe estivesse muito desnutrida, faminta, a criança nasceu choramingando, quase sem força. O norte do que eu trago para você, gente, tem a ver essencialmente com uma condição do meu trabalho, com populações pobres. É muito complicado, eu espírita e psicólogo, ter que lidar com famílias que são miseráveis e não há caminho de resolução de questões que parecem para a gente assim primárias, quanto acordar de manhã, tomar café, né? Não ter um fogão com um barraco lá do sol nascente, é um buraco no chão, porque o gás é muito caro. Essa precariedade existencial que fomentou a minha ideia de trazer nessa última palestra essas reflexões em torno de ser espírita num país como o nosso, violento, desigual, hierarquizado, que brutaliza a sua miséria, que pereniza a sua miséria, porque essa história está se repetindo hoje. Ela se pereniza no curso dessa história, da história brasileira. O que está dando errado? Né? Uma nação que não alimenta os seus filhos, que não protege as suas filhas pobres. Uma nação que repete hoje a tragédia chilena, lançando seus idosos e futuros idosos à miséria econômica. Uma nação que não recupera os seus filhos e filhas do crime. Uma nação que não revisita seu passado escravagista para entender o seu racismo estrutural. A nação onde a comunidade LGBT mais perde vidas, não representa a imagem cristã de Filipe, batizando o eunuco. Vocês conhecem essa passagem do Evangelho, em Atos dos Apóstolos? Felipe, o apóstolo, encontra um homem que é eunuco. Se hoje, no século XXI, debatemos questões de gênero, isso não existia. Ou você era na época homem ou você é mulher. Ele era um eunuco. Merecia ser batizado? Se passássemos essa pergunta para algumas pessoas hoje cristãs, não, ele não merece ser batizado, porque não é homem nem mulher. E temos disforia de gênero. O que Felipe fez? Ele seguiu de forma protocolar o Evangelho
de forma amorosa o Evangelho. Ele batizou o eunuco. Uma nação que vive uma imagem mítica de um povo cordial e pacífico. Uma nação que sonha com a idealização de um futuro como pátria do Evangelho, mas que não olha e não entende o seu presente. Jamais será o coração do mundo. Parecem duras? É a concretude do nosso mundo objetivo. Houve um povo há milhares de anos que se via como o povo eleito. Encastelados nessa imagem, se viam superiores aos gentios e viviam para os seus ritos vazios e mecanizados. Não cuidavam do seu povo pobre e sofrido. Todo mundo sabe que um dos doutores da lei, chamado Gamaliel, foi o mestre de Paulo. Isso aparece lá nos Evangelhos, aparece na obra Paulo e Estevão, para quem leu. O que é que chama a atenção de Gamaliel quando ele chega na casa do caminho, quando ouve falar da proposta cristã? Né? Ele vê aquela multidão de pessoas empobrecidas, adoecidas, sendo assistidas por aqueles cristãos daquela comunidade inicial, em Jerusalém. E o que é tão sensível para Gamaliel nessa imagem dele? Porque quando ele vai passando de cama em cama falando com aquelas pessoas, ele encontra um antigo patrício, amigo dele, que fora abandonado pela família porque estava doente. Como é que uma nação, como é que um povo se coloca como um povo eleito e não está atento às necessidades primárias de um cuidado de sua população? Então, para esse povo eleito veio um Espírito, veio um Messias prometido, tão esperado por aquele povo, e por expor com a clareza da luz a hipocrisia da sua época, a hipocrisia das elites israelitas e romanas, e viveu o amor com mensagem pela vida, foi assassinado e exposto em uma cruz entre dois ladrões. Ainda hoje aquele povo, o povo de Israel, aguarda o Messias. Eles não reconheceram Jesus. Os vaqueiros perceberam o que ocorria, que a criança acabara de nascer embaixo daquela árvore, e juntos levaram a família ao hospital, possivelmente outro, e comprometeram a custear toda a assistência àquela jovem mãe e aquele bebê que nascera. Só que era tarde demais. A criança não resistiu ao frio, possivelmente aos seios secos daquela mãe, ao desprezo dos que negaram abrigo a seus pais. O que fizeram? Alimentaram a mãe com soro e a deixaram dormir na enfermaria. O jornal da cidade soube do fato e, com a sua intervenção, a moça continuou internada por mais alguns dias até se recompor do parto, até que eles pudessem voltar à estrada. Eu penso, gente, que toda vez que renasce uma criança no mundo, vou pegar o caso do Brasil, nós não sabemos quem é aquele espírita. Pega um bebê no colo, você não sabe quem de fato está reencarnando ali. Você não sabe as potencialidades, você não sabe em que condição ele está reencarnatória. Mas o que a gente sabe é que todos os dias renascem Tiagos, Tamires, Cléus, Paulos, Pedros, Lucianas, Íngrides. E a missão que a gente tem do ponto de vista cívico é não permitir que essas coisas aconteçam. Porque nós espíritas, e isso é uma coisa difícil de falar, mas vou ter que falar, nós não acostumamos a ter na ponta da língua a lei da justiça divina. Se algo acontece socialmente, rápido temos uma explicação. Possivelmente está na programação espiritual daquele espírito. Ah, é? Se nós buscarmos em todos os evangelhos, não existe nenhuma passagem, exceto uma, em que Jesus justifica o sofrimento de quem lhe assiste para não assisti-lo. A única passagem que se sabe é do cego de nascença, em que os apóstolos perguntam, mas quem pecou, quem falhou nessa história para ele ter renascido cego? Aí Jesus diz, nem os pais, nem ele. É alguém que veio em missão.
Aceitou em missão vir, não tem dívida em relação a vir cego. Ele veio cego porque ele quis com a missão de encontrar Jesus e ser curado. Então, Jesus nunca se versou da lei divina, estamos falando do espírito mais evoluído que a Terra já teve. Ele nunca se versou desse quesito para deixar de ajudar alguém, ou para justificar as misérias sociais. Ele nunca fez isso. Na verdade, Jesus escolheu essas populações. Jesus não escolheu os ricos, Jesus não escolheu os latifundiários, Jesus não escolheu os representantes da lei, da justiça da época, ele não escolheu as elites religiosas da época, por alguma razão ele escolheu os mais pobres. O convite que eu faço é, será que vale a pena nós pensarmos da mesma maneira? Esses temas não são debatidos da forma como eu e outras pessoas pensamos nas casas espíritas. Nós precisamos conhecer a nossa realidade social. Nós precisamos conhecer o que acontece no Brasil. Porque se hoje estamos discutindo, mantemos ou não mantemos condições de direitos sociais para a população, debates que foram encerrados na França, na Inglaterra, no século XIX. O que a gente está fazendo? Todo o evangelho é um evangelho que, acima de tudo, exalta direitos humanos. O que nós estamos fazendo no Brasil? A moça disse ao repórter que estava muito triste. Como estava no Natal, ela e seu companheiro, ambos ainda na adolescência. Queriam dar à criança, se fosse homem, o nome de Jesus. E se fosse um homem, se fosse uma mulher, o nome de Maria. Quando eu pensei essa história, porque quando eu li essa história há 2 anos, eu chorei em casa. Porque eu imaginava, eu bebê, imaginar que há milhares de quilômetros estavam passando a mesma história. E quando eu encontro, por exemplo, no meu consultório, pacientes que me contam, pacientes que são gaúchos como eu, me contam, eu estava em tal lugar, em tal época, eu penso, meu Deus, é possível que eu, criança, cruzei com esse homem de que hoje eu cuido. Eu acho isso fascinante, esses encontros e reencontros que a gente tem com almas como nossas. Mas eu não sei o destino desse casal. Não há nem elementos para buscar isso, né? Não sei se casaram, eu não sei se tiveram outros filhos, não sei se permaneceram ou ainda permanecem nas mesmas condições sociais e econômicas. Se vivos hoje, eles têm em torno de 55 a 60 anos de idade. Mas o que eu sei, e isso é curioso, é que eu tenho um desejo de reencontrar esse jovem casal no futuro, no plano espiritual. Há algum tempo, eu estava atendendo um adolescente, junto com uma outra colega, um menino de 12 anos. Para quem não sabe, eu trabalho com jovens infratores. Eu atendo uma comunidade que tem um estigma imenso em torno das suas condições, dos atos que praticam. Como cuidar de quem viola o cuidar, né? Como amar, como proteger quem não protege em suas ações. E esse menino me chamou a atenção, um nome fictício, ele chamava-se Mateus. Talvez tenha sido um dos meninos menores que eu já atendi na minha vida. Pouco mais de 12 anos, que é uma idade de ingresso, né, quando comete um ato infracional. Já era, por incrível que pareça, uma segunda passagem dele, e chegou uma notícia que todos os meninos não querem saber, de que eles vão ficar 3 anos presos. 3 anos internados sob cuidado socioeducativo. E aí, não sou pai ainda, mas veio uma coisa muito forte de cuidado, de paterno. E a minha colega também não era mãe, a Juliana, e ele começou a chorar, feito uma criança. Esse menino nunca conheceu o pai, o que é uma história comum nessa população, e a mãe havia falecido exatamente 2 anos antes, né? Vítima de um câncer. Então era um menino que passou a peregrinar de casa em casa de familiares e que a qualquer mudança de comportamento, e passou a ter mudança de comportamento, porque ele não tinha mais referência nenhuma, a referência era a mãe. E eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso ligar para a avó, que cuida dele,
para informar dessa mudança, que ele vai para um outro espaço, passar 3 anos preso. Só que eu precisava dar assistência a esse menino. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque minha colega, já um pouco mais tarimbada do que eu, ela foi contornando, abraçando ele, explicando o que estava acontecendo, mas ela contendo as lágrimas no limite. E eu pensei, tem algo acontecendo aqui nesse momento. Foi quando eu vi entrar uma mulher na sala e se apresentou. Olhei para ela, uma mulher alta, de pele negra, usando um óculos. Eu perguntei, como é que era sua mãe? Ele descreveu a mãe dele. Era a mãe dele. E ela falou assim para ele, diga a ele, pode dizer a ele, que eu estou com ele e que ele vai ser forte e suportar esses 3 anos para permanecer preso, pelo ato que ele praticou. Eu pensei 2 vezes que nunca tinha feito isso no meu trabalho, mas tive que fazer. E quando eu falei, houve uma mudança. Ele parou de chorar copiosamente, respirou, conseguimos acalmá-lo. Falei mais algumas coisas, mas a ideia de uma esperança em torno de um cuidado que não está visível a ele, mas que se faz presente espiritualmente. Eu não sei se o jovem tinha religião, mas ele aceitou aquele cuidado. Então, eu desejo a seu tempo, assim como esse menino vai encontrar essa mãe um dia, eu desejo de fato encontrar esse casal de jovens no futuro e perguntar, e aí? Como foi a vida depois de tudo isso? Como foi viver no Brasil depois de tudo isso? Para onde é que vocês foram? Para onde é que você foi depois que tu saiu do hospital? O que eu sei é dizer a eles que essa história deles de fato me inspirou a pensar naquilo que eu faço como um trabalho profissional, mas aquilo que destila em mim um ideal mais profundo de justiça social. Eu penso muito, amigos, que todos nós que temos força mental, física, temos conhecimentos e possibilidades, todos nós, independente da designação religiosa, nós temos responsabilidades graves. E como Jesus, entre pobres e ricos, Jesus escolheu os pobres. Eu escolho os pobres. Entre latifundiários e famílias que não têm terra nenhuma, eu escolho essas famílias. Entre um transexual, como já conheci vários, expulsos de casa por sua situação de gênero e os seus pais ditos cristãos, eu, como Jesus, acolho o primeiro, abandonado. Entre o criminoso adoecido pela violência de sua própria história e a mão social em forma de arma, que lhe condena à morte, eu abraço o primeiro. Entre o morador de rua, sujo e maltrapilho, que morreu agora, dia 19/12, em frente ao Hospital Souza Aguiar, expulso por seguranças de uma emergência de um hospital, e que morreria em frente àquele hospital abandonado, eu acolho esse morador de rua. Entre os marginalizados pela vida e os ditos humanos direitos e homens de bem, eu luto pelo direito humano de todos. Entre o ódio e o ressentimento de classe, eu busco em Jesus inspiração para apresentar a justiça e o amor do Evangelho. Aqui valem as palavras firmes de Erasto, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala: a missão dos espíritas do século XIX é lutar contra as iniquidades do mundo. É obrigação nossa lutar contra as injustiças do mundo. Ou também, quando São Luís afirma em Evangelho segundo o Espiritismo também, respondendo a uma pergunta de Kardec, mas nós, em nome da caridade, devemos expor o mal de outras pessoas, quando praticado socialmente? E o que responde São Luís? É dever de todo aquele que conhece o Evangelho buscar a verdade, e é preferível que caia um homem do que caia uma coletividade. Não existe neutralidade, amigos, no campo social. Quando optamos pelo amor, pela caridade, já temos aqui um corte ideológico muito claro, delimitado. Quando dizemos que a paz, a cordialidade é fruto necessário para as relações humanas, nós cortamos a violência como instrumento dialógico.
Perguntemos para nós mesmos agora, onde está o nosso coração em relação a esse conjunto de excluídos ou de comunidades marginalizadas no mundo de hoje, no Brasil de hoje? É claro que nós não temos hoje, amigos, as definições, as designações registradas historicamente nos evangelhos. Lá tínhamos leprosos, lá tínhamos os aleijados, os catalépticos, porque eles atendem a determinações da cultura. E quem é que hoje abrange ou é capturado por esse olhar da cultura que denigre, que ofende, que humilha? São os portadores de transtornos mentais, são os criminosos, são os jovens infratores, ainda são as prostitutas. São os pobres e miseráveis que nos alcançam nos semáforos, são homens e mulheres com definições de gênero que escapam à normalização da ciência contemporânea, somos nossos irmãos e irmãs de religiões afro-brasileiras que têm sido atacados e suas casas de culto queimadas. E nós não falamos nada. Se Jesus tivesse reencarnado hoje, seria com essas pessoas que ele estaria andando. E novamente, possivelmente, ele não seria reconhecido como missionário ou Messias. Eu me recordo que é uma partilha pessoal e tem a ver com o fato de ter sido tocado por essa história. Se eu encontrasse esse casal, eu diria, eu sei o que é perder alguém, de quem se muito espera, a de quem se aninhou esperanças no dia de Natal. Porque 4 anos depois, em 82, no dia 25 de dezembro, a minha mãe faleceu, em Porto Alegre. E esse registro familiar foi um corte familiar. Isso destruiu toda a parte da família materna que não deu conta de lidar com uma mulher com 30 anos falecendo, de forma repentina, ao dormir antes de um almoço. Então eu diria para eles, eu sei o que é passar por essa experiência. E tenho certeza, se o coração de vocês é visitado por sentimentos de profunda solidariedade com essas populações, particularmente quem é excluído socialmente, tenho certeza, ou já laboramos muito perto dessas pessoas, ou já lá estivemos. E aprendemos muito nessa condição de escassez, de precariedade. Mas se da sombra vem a luz, e das tristezas a alegria, e do luto a esperança, a história daquele jovem casal de adolescentes pobres e seu filho Jesus precisa ser lembrada cotidianamente, porque há milhares, milhões de Marias e Jesuses que pedem a nós espíritas a responsabilidade social e cívica e política de buscarmos caminhos como nação para que essa fratura exposta das desigualdades sociais sejam de fato eliminadas da nossa história. Será aí que teremos de fato evidências mais claras de uma nação que aprendeu a viver o amor do Cristo e teremos de fato uma aurora do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Viver para mim tem sido um lema de que é um ato de coragem. Estamos dispostos a viver o Evangelho mesmo? Compraremos briga. Os meninos que eu atendo, desculpe a expressão e a crueza, são constantemente espancados. Como é que eu, como cristão, vejo isso? Há cristãos, ditos cristãos, que gostam. Criminoso se trata dessa maneira. Mas como psicólogo, só como psicólogo, é inaceitável imaginar que violentar um corpo se corrige uma alma. Isso é um pensamento do século XVI, XVII, antes de Beccaria. Então, ter um ato de coragem perante a vida, de olhar as coisas acontecendo, é preciso se manifestar. Há algumas semanas, não sei se vocês souberam, ia ser fechada mais uma escola em São Paulo. E a comunidade pobre, se fosse fechar a escola, nós não temos condições de subsidiar o transporte para uma mais distante. Parece algo efêmero, mas não custa nada, pega um ônibus. Não há dinheiro para isso.
E aí o que aconteceu? A polícia disse que invadiria a escola para expulsar crianças e adolescentes. Quem protegeu? Uma professora. Há um vídeo. Ela não deixa a polícia entrar. E essa imagem me representa e me lembra a imagem de Joana de Ângeles, reencarnada na Bahia, século XIX, protegendo um monastério de uma invasão de soldados portugueses, porque iam invadir e possivelmente violentar aquelas freiras. O que Joana fez? Um ato de coragem. Enquanto elas fugiam por caminhos interiores ao monastério, ela sucumbiu às lanças dos portugueses. Segundo, acho importante, viver é sempre uma busca por um ideal mais justo de sociedade. Se nós naturalizarmos a vida, é preferível então a gente abdicar de tudo que a gente construiu no processo civilizatório e vivermos dessa nossa subjetividade, nossa relação com o divino. Aconteceu? Tinha que acontecer. Eu não acredito nisso. Os espíritos são claros. Faça tudo o que você puder para auxiliar quem precisa. Se ele está ali, ele precisa de socorro, ele precisa de ajuda. O teu julgamento não ajudará em nada. E por último, que eu acho que é o condão que nos diferencia no sentido não de melhores, mas em termos de possibilidades. Viver acima de tudo, amigos, um ato de amor. Dizer não ao servidor, não, você não baterá no menino, eu vou denunciar você. Não tenho receio que você possa fazer, mas entre proteger uma vida dessa natureza, com 13 anos de idade, e você paramentado como um policial, eu prefiro defender o oprimido e não o opressor. Esse movimento é um movimento que envolve coragem, justiça e amor. Dizer não, dizer sim, são gestos de amor. Eu queria que a gente pensasse nessa imagem final como uma ideia de que a representação para mim de Jesus sempre foi de um norte não apenas amoroso, mas uma energia que cativa e nos desloca para sermos de fato melhores. Eu não naturalizo a vida, das coisas serem como são. Tudo aquilo que precisar ser melhorado tem que ser melhorado. Eu queria deixar essas palavras como uma reflexão sobre as nossas responsabilidades para um ano que virá e nós não sabemos o que vai acontecer. Em Brasil, coração do Pátrio do Evangelho, há um pequeno trecho em que os Espíritos dizem: agora que o Brasil se tornou república, deposita-se sobre essa coletividade maiores responsabilidades pelo seu próprio destino. E o que a gente escuta, normalmente ainda, quando a gente problematiza essas questões? Jesus está no leme. Percebo que é um mecanismo escapista? Sim? E nós estamos no leme? Outra forma evasiva que eu acho importante a gente pensar, quando se problematiza uma questão como essa, que é importante pensar a respeito, é buscar as raízes, amigos. As raízes das coisas. O famoso oremos. Parece um ponto final de uma história. Oremos. Também é uma forma, muitas vezes, escapista de quê? De se problematizar as questões. E por último, um que também tem a ver com esse núcleo da forma como interpretar essas frases, o vibremos. Bocas famintas não se alimentam com prece. Corpos não são vestidos por prece. A nossa vida espiritual, naquilo que nós não podemos alcançar, sim, vibremos, bons fluidos, bons pensamentos, mas nossa capacidade resolutiva não pode ser circunscrita dessa maneira. Isso está nos imobilizando socialmente como espíritas. Eu preciso encerrar, mas imaginemos, depois perguntem a si mesmos, onde estavam os espíritas do século XX durante todos os principais dobramentos sociais do Brasil?
As grandes conquistas da nossa nação, onde estavam os espíritas? Nós não estávamos lá. Para mim, isso é um sintoma. Algo tem que ser aprimorado. Como evangélicos, católicos e botar os espíritas juntos, nós temos grandiosas obras sociais. Isso é valiosíssimo do ponto de vista de alcance de quem está morrendo de fome, passando frio. Mas percebam, nós somos mais de 5.500 municípios no Brasil. Aproximadamente 180 milhões, 140 milhões, para ser mais justo, 40 milhões de pessoas vivem com um salário mínimo. E famílias como essa, com mais de 10 pessoas. Façam os cálculos. Temos que pensar como aprimorar nossa capacidade de sermos espíritas socialmente. Acho que só o fato de problematizarmos as coisas já mobiliza uma energia de questionar, né? Sim, existem pobres. Por que existem pobres? Porque eles é um processo importante, às vezes, de resgate. Sim, o que mais? Do ponto de vista material, por que existem pobres? Ou como fez Marcelo Medeiros, economista da Universidade de Brasília, por que os ricos são ricos? Ou como faz agora o economista Eduardo Moreira, por que os ricos, de fato, acumulam tanto dinheiro enquanto as massas permanecem inquietas com fome? Nós temos que discutir essas questões. Elas fazem parte da nossa história social, né? Será que reencarnar no Brasil negro, pobre, é um risco? Sem dúvida. Veja o que aconteceu em Paraisópolis, em São Paulo. 9 adolescentes, a mais novo, com 12 anos de idade, foram mortos pela polícia. Por quê? Porque estavam num baile. Que corte é esse ideológico que separa ricos e pobres no Brasil e que nós, espíritos, precisamos sim discutir essas questões? Para que a gente possa problematizá-los e evitar que elas se repitam no futuro e não nas naturalizarmos. Se aconteceu, tinha que acontecer. Precisamos apagar esse registro. Colocamos sobre as nossas mentes, as nossas mãos, uma espada da justiça que não nos cabe avaliar. Nos cabe ajudar. Então, amigos, eu peço desculpas se em algum momento eu avancei numa energia que acredito ser necessária, mas trabalhar com essa população nos faz doer demais a alma. Machuca o limite pensar que uma casa, por exemplo, que eu tive que visitar, eu bato 11 horas da manhã, ninguém atende, eu fico lá 10 minutos batendo, acorda uma mulher, é a mãe do menino, desempregada, esquelética, num barracão, entro na casa, o que encontro? Nada. Uma cadeira quebrada, um chão batido, vou até a cozinha que ela quer tomar alguma coisa, vejo em cima da mesa uma banana, um cachimbo de droga, muita sujeira e um completo senso de desesperança. Essas coisas não podem continuar acontecendo, elas têm que ser erradicadas. Em 1970, a Noruega era a segunda nação mais pobre da Europa, gente. Mais pobre da Europa, a segunda mais pobre. Em 25, 30 anos se tornaram a potência que são hoje. Porque escolheram o quê? Cuidar dos seus filhos pobres. Obrigado. Que a gente fique bem, o ano novo está chegando, que tenhamos coragem, esperança, força, busca por justiça, mas equilibrando nesse movimento delicado que a gente está vivendo socialmente. Vamos consagrar a nossa palavra, os nossos sentimentos, amor, porque é essa força maior que governa e move a vida. Esse vai ser o nosso diferencial. Obrigado.